aí por minha saúde. Eu acredito que eu melhorei em torno de uns 30% do que eu estava e já trouxe um grande alívio. Peço que estejam orando. Logo após o término da pregação, nós vamos jantar e nós vamos voltar para Juazeiro hoje. Então estejam orando por nós, pela viagem. Então, tem sido dias bem cansativos por causa da virose. E aí nós pretendemos já estar em casa hoje mesmo. Então esteja orando aí por isso. Ok, vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer ao Senhor por cada um dos amados irmãos que estão aqui ouvindo estas mensagens durante todos esses dias. Tem sido um prazer ser usado pelo Senhor para trazer algumas reflexões, aplicar a Tua Palavra a esta área específica da nossa vida, concernente à intimidade, aprofundamento do relacionamento com o Senhor. Te peço, ó Deus, que fique em cada coração e mente aquilo que o Teu Espírito Santo desejar, e que as lembranças possam trazer sentimentos corretos e práticas que Te glorifiquem. Nos ajuda também neste momento, nesta última reflexão, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado desde ontem sobre pessoas e relacionamentos capazes de nos afastar de Deus ou nos conectar mais com Deus. Eu já tratei bastante sobre o namoro especificamente, sobre aquilo que a gente pode e deve pensar sobre este relacionamento. Por isso eu quero encerrar essa noite falando de um outro relacionamento também valioso e importante, principalmente na idade de vocês, que é o relacionamento da amizade. Eu quero falar um pouco sobre o dom da amizade. Daqui a pouco nós teremos um jantar da amizade. E mesmo que essas amizades jamais se transformem em um namoro, talvez em alguns casos isso possa acontecer, como nós já vimos testemunhos, talvez outros nunca aconteça, só o fato de estarmos já cultivando relacionamentos com pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro delas, já é uma bênção para as nossas vidas. Já faz com que a gente possa crescer e ser edificado espiritualmente. Já deve ser motivo, então, de grande gratidão. Pensando em falar sobre amizade essa noite, eu estive lembrando de um livro chamado Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Um clássico, desde 1960, que tem tido uma grande importância ao tratar sobre um tema específico, ou retomar um tema específico, do período que nós chamamos da patrística, dos pais da igreja. Logo após o primeiro século, nós temos ali 3 séculos, segundo, terceiro e quarto século depois de Cristo, chamado deste período da patrística. E este período foi um período onde alguns temas importantes foram desenvolvidos. Um dos temas desenvolvidos naquele período foi o período da Ordo Amoris, que foi um tema desenvolvido por Agostinho de Hipona. O propósito de Agostinho era falar a respeito da ordem dos nossos afetos, como nós devemos amar aquilo que está ao nosso redor, qual é o amor ordenador, como funciona as nossas afeições e emoções. Veja que interessante, porque nós estamos no século 21, no período onde mais se fala sobre emoções e tratamentos psicológicos, e já no quarto século Agostinho estava falando sobre a ordem dos amores, sobre a ordem das emoções. C.S. Lewis escreve este livro, Os Quatro Amores, com o propósito de retomar esse tema, chamado de Ordo Amoris. E C.S. Lewis vai falar, categorizar alguns dos nossos afetos. E ele vai buscar usar algumas palavras gregas
para que a gente possa ter uma noção de cada um desses afetos e como eles funcionam. Ele separa pelo menos 4 palavras gregas para falar sobre os amores. Ele vai falar do amor storgel. Então ele fala sobre uma espécie de desejo. Ele fala sobre uma espécie de amor habitual que nós temos, por exemplo, por aquela roupa de estimação. A roupa vai se tornando velha, mas nós não queremos se desfazer dela, porque nós temos um apego afetivo. Não sei se o casaco da moça foi achado. Eu lembrei agora. Não foi? Pois é, tem amor afetivo aí, né? Tem storgel lá, ó. Devolva o negócio. Pois é. Então, nós temos certos amores, e esses amores, eles estão no campo deste preço que nós damos para as coisas afetiva. Às vezes, a roupa já está até velha, ela não tem preço de etiqueta mais, mas ela tem um preço para nós que nenhuma etiqueta pode, então, colocar ali seu valor. Então é isso que seria esse amor storgel. Ele vai falar de outros amores. Ele fala, por exemplo, do amor eros. E ao falar do amor eros, ele faz uma diferença entre amor eros e o que seria Vênus, venial. Então, inclusive Vênus é uma deusa grega. E ele vai falar o seguinte: o eros é o amor erótico. Mas quando eu falo de erótico, não necessariamente é o amor Vênus, um amor pornô. Então, erótico é um amor entre duas pessoas que se amam e querem se casar e se tornarem uma através do sexo. E ele, inclusive, usa uma figura bem interessante para ilustrar o amor eros. Ele diz: o amor eros é o encontro de uma pessoa com a outra, uma olhando de frente para a outra, olho no olho. Isto caracteriza o eros. Ele vai falar do amor ágape, e ele vai dizer: o amor ágape é o amor ordenador. Ele vai basicamente nos dizer o seguinte: todos esses amores em nós são desordenados. Você pode amar as coisas mais do que as pessoas. Isso acontece? Acontece. Você pode amar bichos mais do que pessoas. Isso acontece? Pronto. O que é isso para Lewis? É um desequilíbrio dos amores. Quando nós temos amores desequilibrados, nós começamos a amar algumas coisas além do que elas deveriam ser amadas. E ele vai nos dizer: apenas o amor a Deus é o ordo amores. É o amor a Deus que ordena todas as coisas. É o amor a Deus que vai fazer você amar a sua mulher como ela realmente deve ser amada, sem tratá-la como um objeto sexual, nem como a pessoa mais importante da sua vida. E dentre esses amores, ele nos fala do amor filéu, que para C.S. Lewis ele vai categorizar como o amor da amizade. E a estrutura que ele cria para que possa mostrar o que seria esse amor, enquanto o amor eros é um amor frente a frente, olho no olho, o amor filéu é esse amor lado a lado, ombro a ombro, onde eu estou junto com o outro em prol de um mesmo propósito, olhando para uma mesma finalidade, e juntos nós trabalhamos em prol de conseguir algo. E para C.S. Lewis, este é o amor da amizade. Interessante entender a amizade em Lewis, porque o Colin Duriez escreveu um livro chamado O Dom da Amizade. Um livro muito interessante, vale muito a pena você ler esses 2 livros. O livro O Dom da Amizade, que é o relacionamento amigável entre C.S. Lewis e Tolkien. E como um influenciou o outro. Tolkien foi o grande influenciador na conversão de C.S. Lewis. Então, apesar de ser católico apostólico romano, por conta de um amor que os dois tinham em comum, lado a lado, ombro a ombro, olhando para o mesmo propósito, Tolkien foi capaz de levar
o próprio Lewis a Cristo, o amor pela literatura, o amor pelo período medieval, por todo o mito da era medieval. E junto eles começaram a pensar sobre o verdadeiro mito. E Tolkien convenceu Lewis de que o verdadeiro mito, o mito verdadeiro era o cristianismo, era Jesus, o mito encarnado. Muito interessante você ler, conhecer essa história. E aí você vai se deparar com várias coisas em comum que eles tiveram, também momentos difíceis que os dois passaram e coisas desse tipo. Quando se refere então a este amor, amizade, C.S. Lewis vai fazer algumas descrições deste amor, vai fazer algumas categorizações. E eu quero mostrar isso para vocês depois para a gente poder ir para alguns textos bíblicos e pensar junto também em alguns aspectos. Para C.S. Lewis, esse amor, amizade, é um amor que une duas pessoas, independente de ser pessoas do mesmo sexo ou não. C.S. Lewis vai dizer que, de preferência, a amizade deve existir entre pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque para C.S. Lewis, o amor eros, o amor romântico, o amor erótico, começa com filéu. Começa com amizade. E quando eu tenho um amor, um relacionamento de amizade com uma moça, há uma grande oportunidade de ser transformado em um amor romântico, de surgir um amor romântico. Por isso que, no final das contas, eu falei para vocês que namoro é, inclusive, o avanço da própria amizade. É a transformação gradual do amor filéu em um amor erótico que vai ser consumado apenas lá dentro do casamento. O amor eros é aquele que essas duas pessoas estão ali contemplando uma outra, desejando uma a outra. Mas o filéu, ele se caracteriza então por um propósito fora de nós. Então existe algo pelo qual nós lutamos juntos, existe uma missão para a qual nós vamos nos esforçar juntos. O amor da amizade, para Lewis, não é um amor possessivo. Isso é muito importante. O outro não é a minha posse, ou pelo menos não deve ser. Também não é um amor exclusivista, onde essa pessoa só pode ser minha amiga, meu amigo. Mas o verdadeiro amor, a amizade, ele se alegra quando outras pessoas são incluídas dentro deste rol de amigos. Ele não é um amor marcado por ciúmes. Preste atenção, porque tem muitas amizades que são marcadas por ciúmes. Tem muitas amizades doentias que são exclusivistas. Tem muitas amizades que nós vemos que são possessivas. Isso não é o verdadeiro dom da amizade. Você precisa ordenar esse amor. Esse amor, segundo C.S. Lewis, se não for ordenado, ele vira demoníaco. Ele vira destrutivo. E eu preciso, então, ter o devido controle. Segundo Lewis, isso está ligado a interesses comuns. Então, dois amigos têm interesses. Por exemplo, ele usa a figura de dois soldados em um campo de guerra, onde eles estão lutando pela mesma causa, um defendendo a vida do outro pela mesma causa, lutando contra o mesmo inimigo. E C.S. Lewis diz, aí há uma grande oportunidade de uma amizade grandiosa surgir e nascer, a ponto de o meu companheiro ser baleado e eu estar disposto a entregar minha vida para socorrê-lo, para colocá-lo nos ombros. Vocês já devem ter visto essas figuras nos filmes. E correr risco de vida para não deixar o meu companheiro lá no campo morrendo. Dois jovens, por exemplo, que estão estudando e se ajudando porque eles têm o mesmo alvo de passar em determinado concurso. Então eles têm algo em comum, onde um vai ajudar o outro, onde um vai fortalecer o outro, e esta causa em comum nos liga.
Eu nem preciso enfatizar tanto isso, mas eu vou só dizer isso para os irmãos. Nós não precisamos de tantas causas seculares para nos ligar. Nós temos Jesus Cristo nos ligando. Nós que somos crentes temos uma causa. Nós temos um amor. Nós temos algo em comum que é muito forte e que deve fazer com que grandes e boas amizades surjam. É uma pena ouvir em determinadas situações e momentos que crentes na igreja não têm amigos. Que todos os meus amigos são descrentes, são lá da faculdade, são lá do meu trabalho. Porque nós temos algo que nos vincula. Nós temos a mesma expectativa pela volta de Jesus. Nós vivemos ansiando por este retorno maravilhoso, pela visão beatífica da glória de Deus. Nós compartilhamos do mesmo senso de culto, do mesmo senso de adoração, da mesma fé nas Escrituras. E é interessante que mesmo tendo tantas coisas em comum, nós ainda podemos padecer de não ter amizades entre nós crentes. É preciso que nós alimentemos em nós o desejo de nos abrir para boas amizades, de não nos fechar em um casulo a ponto de viver o meu mundo, de não querer compartilhar e participar da vida do outro, porque ele foi colocado em minha vida, ele foi inserido em minha vida, ele é membro do corpo de Cristo, ele é meu irmão através do sangue de Jesus. É por isso que nós nos cumprimentamos como irmãos. Isto não é apenas uma saudação qualquer. Nós temos o mesmo Pai. Nós somos adotados pelo mesmo Deus. Nós temos motivos de sobra para termos entre nós laços fortes de amizade. Porque juntos, ombro a ombro, olhamos para o mesmo propósito. Então pare, reflita e pense o que está acontecendo para que você não tenha amizades na igreja, para que você não usufrua da bênção deste amor filéu que está sendo categorizado aqui. Para Lewis, nós não podemos usar as pessoas na amizade simplesmente para que eu me sinta bem, para conseguir algo, que seria uma mera amizade interesseira e descartável facilmente. Para Lewis, a pessoa é valiosa, a pessoa é importante. Nós estamos juntos com o mesmo propósito, mas as duas têm valor, as duas têm uma essência importante. Amor autocentralizado, para Lewis, não é amizade. Amor que só visa bem-estar e usufruir não é amizade. É fato que nós vamos buscar pessoas para termos interação em amizade que podem nos entregar alguma coisa. É fato que você vai buscar ter amizades com pessoas que você admira, pessoas que têm o que contribuir na sua vida. Mas isso não significa necessariamente que é uma amizade interesseira, entende? Há uma amizade sábia, onde você busca sábios para trocar sabedoria, para aumentar e para melhorar. É disso que nós estamos falando. Muita gente sofre por não ter amizades, porque acabam pensando que a amizade se trata apenas de algo sentimental. Às vezes buscam uma amizade apenas para se agradar e não se esforçam para juntos produzir algo, para que juntas elas possam, por exemplo, trabalhar no mesmo ministério. Pessoas na igreja que compõem, por exemplo, o grupo de louvor da igreja, além de Cristo, compartilham de dons e talentos em comum e precisam nutrir uma amizade entre eles forte. E assim vai acontecendo com os nossos dons compartilhados na igreja, em cada um dos departamentos que nós servimos. Para que a gente tenha amizade, a gente tem que ter propósito na vida.
a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Porque eu só posso ter alguém que vai me acompanhar na caminhada, vai construir algo comigo, se eu souber o que eu quero construir. Se eu estou perdido em mim mesmo, certamente eu não tenho como ter boas amizades, não tenho como fluir isso na minha vida. Então, quando pensamos em amizades, devemos saber que se trata de uma espécie de amor vulnerável. Ele é diferente do amor ágape, que é o amor do casamento. Essa vulnerabilidade, ela não diz respeito apenas à questão da estabilidade do casamento, mas ela diz respeito também a uma condição que nós devemos ter para com o outro, de nos despojar e de nos apresentar para o outro sem fingimentos. Boas amizades não surgem quando nós usamos máscaras e disfarçamos o tempo inteiro com o desejo de impressionar o outro. Boas amizades surgem quando as nossas debilidades e fraquezas estão em amostra. E juntos nós lutamos para que essas debilidades e fraquezas possam desaparecer. Juntos nós lutamos para que as pessoas se fortaleçam. Então não há espaço na verdadeira amizade para hipocrisia. Não há espaço para aqueles que já se acham completamente perfeitos para dentro desse relacionamento da amizade. Amizade, meus irmãos, é uma grande bênção. Eu poderia falar muito sobre esse tema, porque é um tema rico, vasto nas escrituras, vasto na literatura, e que é muito abençoador para a nossa vida ter companheiros de batalha lado a lado em prol da causa de Cristo. Eu só tenho que agradecer a Deus pelos grandes companheiros que Deus tem colocado na minha vida no decorrer dos anos. Homens valentes, fortes, exemplares, e que já me mostraram várias vezes o caminho a seguir, e que até hoje, mesmo com uma distância que me separa de alguns deles, continuo grato e orando sempre pela vida deles. Para vocês terem uma ideia, fazia aproximadamente 12 anos que eu não tinha contato com um amigo. E na última vez que eu fui em Fortaleza, recentemente, ele me convidou para que a gente pudesse ter um tempo juntos. E é como se a gente estivesse revivendo momentos maravilhosos e preciosos, como se aqueles 12, 13 anos nunca tivessem nos separado. Isto é uma verdadeira amizade. O tempo não nos separa, porque tem algo valioso em comum, e compartilhamos da palavra, e conversamos sobre ministério, e conversamos sobre Cristo, e compartilhamos sobre livros que nós gostamos, e lembramos de coisas que vivemos juntos. E isto nos faz muito bem dentro dessa nossa vida. Algo que nós não podemos errar quando falamos de amizade é acreditar ou pensar que relacionamentos não nos influenciam. Nesse sentido, e eu quero provar e mostrar isso para vocês, relacionamentos, eles nos aproximam, nos conectam ou desconectam com Deus. Por quê? Porque relacionamentos influenciam para o bem ou para o mal. Então, sabe aquela ideia que existe às vezes, arrogante, petulante, no coração de alguns, quando dizem, eu não sou influenciável não, ninguém me influencia não. Então, ou você está certo, ou a Bíblia está certa. Os dois não podem estar certos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos influenciáveis. A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com quem nós andamos, quem são os nossos amigos. A Bíblia diz que nós devemos selecionar muito bem as pessoas que nós estaremos ombro a ombro, lado a lado, com a mesma intenção e com o mesmo propósito. Quero abrir alguns textos bíblicos com os irmãos. Abra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Outras versões falam sobre as más conversações, diálogos, conversas, quando nós abrimos o nosso coração. E nesta versão que eu estou lendo, ele fala sobre companhias, pessoas que andam juntamente conosco, corrompem bons costumes, boas posturas, ou seja, você será influenciado por suas companhias. Abra um outro texto, Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Percebe? Quem anda com os sábios evidencia que por esta escolha também é sábio. E se torna sábio por causa da sabedoria daquelas pessoas com as quais eu compartilho a vida e ando. Mas, dependendo da influência sobre a minha vida, se eu escolho como companheiros tolos, isto terá grandes consequências para a nossa vida. Então não acredite que você vai andar com tolos e você vai ser um sábio. Isto não existe na Bíblia. Na Bíblia, um sábio anda com outros sábios. Eu consigo dizer se você é sábio e tolo ao você me apresentar os seus amigos. Quando você me mostra quem você gosta, quem você ama, com quem você anda, eu sei quem você é. E nem adianta você me dizer, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. Ou então a Bíblia está errada. Sábios andam com sábios. Quem você tem selecionado para ser seu amigo? Pessoas sábias ou pessoas tolas? Isto tem consequências. Isso te conecta com Deus ou desconecta com Deus. Relacionamentos, pessoas que selecionamos. É importante pensar sobre isso. Porque tem muitas pessoas que nós chamamos de amigos ou amigas que são destrutivos e destrutivas. São pessoas que não acrescentam nada. São pessoas que quando saímos da presença dela, estamos pior do que quando entramos. Não são pessoas que edificam e que ajudam e curam a nossa alma. Tem pessoas que parece que 1 minuto na presença delas suga todo o nosso vigor e alegria. Parece que rouba a nossa energia. Talvez você conheça pessoas assim. Você passa um pouquinho de tempo perto dessa pessoa e você diz, rapaz, a minha bateria se esvaiu perto dessa pessoa. Pois é. E você vai viver mal, vai viver com um tanque seco, porque esta pessoa suga de você tudo que você tem. Nós precisamos aprender a selecionar as nossas amizades, se quisermos ter uma vida profunda, íntima e espiritual com Deus. É muito importante o que eu estou falando para vocês essa noite. Veja um outro texto, Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 24.
Diz assim, Provérbios 22, versículo 24: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Preste atenção, por que eu não posso ter um relacionamento profundo, uma amizade com pessoas iradas, agressivas, segundo o texto? Por que eu não posso? Para que eu não aprenda, para que eu não passe a imitar aquele tipo de postura. De tanto compartilhar a vida com essa pessoa, nós começamos a praticar os mesmos atos que ela pratica. Talvez, de início, seja estranho aqueles atos, e você diga, eu nunca vou fazer isso. Com o passar do tempo, você vai se acostumando com aquela prática, vai se habituando com aquilo, e você passa a viver da mesma maneira, sem nem perceber. Vocês já notaram que nós conversamos com certas pessoas e nós trocamos linguagem, riqueza de vocabulário? Você conversa com uma pessoa e daqui a pouco você está falando a gíria daquela pessoa. Você começa a falar da forma que aquela pessoa falava. E você diz, rapaz, que interessante. Pois é, isto é a prova mais básica de que você é uma esponjinha e que está absorvendo linguagem, pensamentos, ideias, sentimentos e comportamentos. E você vai começar, pouco a pouco, a agir da mesma forma, vivendo de maneira irada, às vezes com os pais, às vezes em outros relacionamentos que você tenha na escola e coisas assim, e você nem está entendendo qual é a fonte que está te alimentando daquela impaciência, daquela ira, daquela maneira tóxica de pensar e de viver. Relacionamentos. Nós aprendemos uns com os outros, ou desaprendemos. Não é por acaso que a Bíblia diz que a gente deve se separar destas pessoas. A gente tem que ter uma postura onde a gente aprende a dizer não para algumas coisas. Às vezes, aconselhando jovens e até adultos, eu escuto algo assim: pastor, eu não sei dizer não. Pois aprenda. Urgentemente. Qualquer pessoa chega para pedir para beijar tua boca, tu diz sim, é? Tem que dizer não. Pois é, a gente precisa aprender a dizer não para muitas coisas, inclusive para determinados ciclos de influência e amizade. Então, um exemplo clássico que nos mostra que nós precisamos dizer não várias vezes para essas influências. Você lembra do Salmo 1? Que diz logo o primeiro versículo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que você percebe? Você percebe uma postura. Você percebe, ele decidiu para que ele pudesse ser feliz. Bem-aventurado é o homem que seleciona as rodas em que ele senta. Ele não senta em qualquer lugar, ele não tira tempo ou perde tempo com qualquer conversa, porque isso vai fazer com que ele caia em armadilhas. Nós não podemos acreditar que amizades com pessoas mundanas irão nos aproximar de Deus. Se você está ingenuamente pensando isso, você precisa urgentemente ser chacoalhado pelo Espírito Santo essa noite. Oh, glória! Porque esse pensamento é ingênuo, inocente, e vai te destruir. Tem destruído a muitos. A Bíblia está cheia desse tipo de alerta, e às vezes a gente não percebe.
Quando nós estamos falando sobre esse tipo de amizade, nós podemos pensar em duas categorias. Amizades com crentes. Sim. Infelizmente eu preciso dizer isso. Não gostaria de dizer, mas tenho que dizer. Tem crentes que você não tem que ter amizade. Porque tem crentes danosos. Se realmente forem crentes. Estão na igreja. Compõem o rol de membros. Mas, se você tira 10 minutos para conversar com aquela pessoa, só tem conversa fútil. Consumista, roupa, viagem. Não tem nada que edifique e construa. Você nunca vê aquela pessoa falando sobre Cristo, sobre intimidade com Deus, sobre livros espirituais. Zero. É só futilidade. Lembrei de outro meme na internet. Tem uma mulher que diz assim, né? Ela está falando de várias coisas, aí diz assim, ô besteira. Pois é isso mesmo. Só besteira. Só besteira. Tem crente que só fala besteira. Se afaste. Porque essas pessoas ou ainda não são maduras o suficientes, ou nem crentes são ainda. Você precisa ter muito cuidado com isso. Você tem que selecionar. Não é porque está na igreja que está apto para ser o seu melhor amigo. Vou repetir não. Mas você já entendeu. E se não pode nem ser seu amigo, quanto mais seu namorado. É porque é crente, pastor. É crente, não é crente. Mas não é. Não sei se vocês vão entender. Pois é. Agora, a outra categoria. Descrentes. Crente. Tem bons relacionamentos com descrentes. Nós não queremos destratá-los. Nós não queremos e podemos agir com falta de educação, desrespeito. Nós não devemos agir com arrogância para com eles, porque nós somos eleitos. E nos colocar num pedestal como se o mérito fosse nosso. Porque nós só somos eleitos por causa de Deus, a eleição foi feita por Deus. Os nossos olhos só foram abertos porque Cristo abriu. Nesse sentido, nós não temos do que nos vangloriar. Foi graça. Então, sim, nós devemos ter bons relacionamentos com descrentes. Estou na faculdade. Sim, você deve tratar as pessoas na faculdade com gentileza, com cordialidade, com educação. Sim, isto é diferente de você ter amizades. Então, eu entendo que a Bíblia nos restringe de ter laços tão profundos como a amizade, com pessoas que têm amores diferentes dos nossos, valores diferentes dos nossos, pensamentos completamente diferentes dos nossos. Se eu não posso nem ser amigo, quanto mais namorado. Tem um texto que eu quero ler. Abre em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 6, 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o texto continua. O texto fala sobre alianças. Inclusive aqui, nós temos alianças comerciais sendo feitas na cidade de Corinto.
E é dito, nós precisamos aprender a ter um certo limite, a ter uma certa restrição quando diz respeito a alianças com descrentes. Mais uma vez, nós precisamos amá-los, respeitá-los, mas isso é muito diferente de ter um coração aberto para ser influenciado por eles. O texto nos diz claramente que nós somos diferentes. Não é agradável como descrente ouvir isso. Eu sei que não é agradável. Não sei se eu conto. Conto? Vou deixar vocês curiosos. Quando eu estava cortejando, está pensando o quê? Que é só você? Minha esposa, há alguns anos atrás, ela não tinha nenhum interesse nesse relacionamento. Eu ainda não tinha tomado uma decisão por Cristo, a conheci e disse para ela, eu acho que era bom a gente namorar. Eu disse, eu tenho um texto bíblico para ti. Você sabe qual foi o texto que ela jogou na minha cara? 2 Coríntios 6, eu nunca esqueci desse texto. Tem anos. Quando eu terminei de ler o texto, eu entendi o texto. Eu disse, tu está dizendo que tu é de Deus e eu sou do cão? Foi explicado. Aí depois, Deus graciosamente, misericordiosamente me salvou. Começamos o relacionamento, que eu não era mais do maligno. E aí estamos casados até hoje. Mas ela tomou essa atitude. Pois é forte. E eu, como descrente, fiquei irado. Quando eu li isso, disse, mas é muito petulante mesmo. Pois é. Mas é verdade. É verdade. Nós temos um outro Deus, um outro pensamento. Não tem como você conseguir se misturar completamente. Ter uma amizade profunda onde você abre suas fraquezas, revela suas deficiências, fala sobre as suas feridas para uma pessoa que pensa completamente de você e tem outras influências em sua vida que não é o Espírito Santo de Deus. Pastor, entendi. Não posso ter amizades com pessoas que se dizem crentes, mas evidenciam mundanismo e carnalidade. Preciso ser seletivo até com crentes. Com descrentes, posso ter um certo coleguismo, relacionamento de trabalho respeitável, mas não um aprofundamento de amizade, porque é uma troca de influência de um projeto em comum, e nós estamos vendo que não dá para ter. Mas o que tem me traumatizado como crente é que eu não tenho conseguido fazer muitas amizades. E eu olho para algumas pessoas repletas de amigos e fico com o coração às vezes bem apertadinho, porque eu gostaria de ter amigos e eu não tenho. Deixa-me te dizer uma verdade libertadora essa noite. Crentes têm poucos amigos. Quer um versículo bíblico? Vai para Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos é feliz. Está assim na sua Bíblia ou não? Ah, não, né? Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um. Nosso foco não é ter muitos amigos. O nosso foco é ter um amigo mais chegado do que um irmão. Este é o nosso foco. O nosso foco é ter pessoas que de fato se relacionam conosco em um nível profundo
e estão prontas para dar e receber, e nós podemos contar em todo e qualquer momento. Amigos mais chegados que irmãos. Se o texto está apontando aqui para irmãos de sangue, a ideia pode ser que nós temos amigos que acabam sendo mais chegados do que até familiares que nós temos. Se torna um relacionamento tão forte, o relacionamento da amizade, que ele chega inclusive a ser equiparado ao relacionamento que eu tenho dentro da família. Então, cuidado com essa expectativa de agradar as pessoas, de ter um grande rol de admiradores, de pessoas que te aplaudem, de pessoas que se aproximam de você. Essa expectativa não é bíblica, meu irmão. Você precisa buscar ter amigos de verdade, amigos sólidos, que estão com você. Eu digo para vocês que no decorrer da minha vida cristã, Deus não tem me dado muitos amigos. Eu tenho pessoas chegadas, eu tenho colegas vários, mas amigos a gente conta nos dedos. Amigos que a gente pode dizer diante de Cristo: este aqui é meu amigo. A gente conta nos dedos. São raros, são preciosos, são dádivas, são pérolas de Deus na nossa vida. E tem um valor enorme no nosso coração. Cuidado para não banalizar a amizade, porque hoje tudo é chamado de amizade, mas não é bem assim. Você não vai encontrar amigos genuínos e verdadeiros em toda e qualquer esquina, até porque cada um está lutando pela sua própria vida. Poucas pessoas se importam com a vida dos outros, a ponto de se desgastar pelo outro. Poucas. Você não vai encontrar tão fácil uma pessoa que está disposta a ir com você, e lutar com você, e chorar com você. Talvez você encontre muitas dispostas a rir com você, e gastar dinheiro com você, o seu, lógico. Mas poucas, talvez, dispostas a ir até o fim com você. Confiar na sua palavra, quando todos duvidam, quando todos desconfiam de você, e você, com a tranquilidade e a paz no coração de que você não fez aquilo que estão te acusando, ter uma pessoa que vai te dizer: eu confio em você, porque eu confio na tua palavra. Em todas as evidências, eu confio em você, porque eu confio na tua palavra. Isso é raro. Isso não tem preço. Não se iluda com grupos, não se iluda com o número de seguidores no Instagram. Rapaz, no Instagram eu coloco lá uma postagem, dá não sei quantas curtidas. Talvez não tenha um amigo. Vi um meme. Tem não sei quantos seguidores. É quando vai ver os seguidores, todo mundo com a faca atrás de ti, querendo te matar. Todo mundo olhando para ver o que você posta, às vezes com inveja, às vezes com interesse escuso por aquilo que você está colocando ali, não tem nem interesse verdadeiro, genuíno, às vezes comenta só por comentar. Cuidado, não se engane com redes sociais. Cuidado com esta ilusão de ótica no teu coração. Amigos são raros. Lute, procure-os. Quando você encontrar, você vai encontrar um grande tesouro, um grande deleite para a sua alma. Os verdadeiros amigos, eles sempre cumprem uma missão abençoadora na nossa vida. Provérbios 12, versículo 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes.
O justo serve de guia para o seu companheiro. Em outras palavras, o justo aponta o caminho certo para nós. Nos ajuda a trilhar um caminho que glorifica a Deus e que agrada ao Senhor. Este é o companheiro justo. Muitos vão te apontar caminhos. Muitos vão te dar dicas na tua vida. Vai por aqui, vai por ali. Vocês viram hoje pela manhã um exemplo de Roboão, os conselhos. Você vai receber muitas dicas. O justo vai te guiar no caminho santo, no caminho que agrada a Deus. É isto que uma verdadeira amizade faz. Qual é a função de uma amizade? Uma função de uma amizade é ser uma sinalização no caminho que me leva à cruz de Cristo. Essa é uma espécie de farol que aponta para Jesus na minha vida, que mostra o caminho certo, o caminho correto, que me guia sempre para me conectar e aproximar com Deus. Este é o verdadeiro companheiro que nós devemos buscar. Veja Provérbios 27, 17. Veja o que acontece numa verdadeira amizade. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. O que acontece com uma verdadeira amizade? Uma verdadeira amizade não é marcada por bajulação. Não é marcada apenas por elogios e reconhecimento. Nós gostamos de elogios e reconhecimento. Nós adoramos o espelho de Narciso. Nós gostamos de nos ver no outro. Mas uma verdadeira amizade vai mostrar a tua feiura. A verdadeira amizade vai mostrar que você não é tão bom quanto você imagina que é. Tão perfeito quanto você imagina que é. A verdadeira amizade incomoda. Por isso você tem que ter maturidade para ter amigos. Porque os verdadeiros amigos, eles não são tão fofinhos como um ursinho de pelúcia. Os verdadeiros amigos, eles vão muitas vezes deixar a gente com uma espécie de incômodo na garganta. Nós vamos conversar com eles, buscando alento, e eles vão mostrar para nós os nossos pecados, erros e falhas. Nós vamos talvez chegar para os nossos amigos, querendo falar mal do outro e fofocar. Eles dizem, olha, tu viu o que foi que fulano fez? Aí o nosso verdadeiro amigo diz, você é fofoqueiro, homem? Para com isso. Você diz, não, mas eu não vim para cá para ouvir isso. Mas, irmão, você merece isso. Está fofocando. Os verdadeiros amigos falam aquilo que a gente precisa ouvir. E não o que a gente quer ouvir. Cuidado. Porque tem muita gente carente sendo fisgada por aquilo que quer ouvir. Paulo já adverte isso lá em Timóteo, que as pessoas no fim dos tempos vão desejar pregações que trazem coceira nos... É o que quer ouvir. Os verdadeiros amigos, eles têm coragem de te dizer que você está errado. De te dizer que você está gostando da pessoa errada. De te dizer que você está só com fachada de espiritualidade e não está vivendo realmente o cristianismo que deveria viver. Verdadeiros amigos vão fazer com que faíscas surjam. O ferro com ferro se afia. E para se afiar saem faíscas. Eu pensei, pastor, que a verdadeira amizade era sempre assim, mansa, suave, tranquila. Não, as verdadeiras amizades têm embates. Tem momentos de conflito. São aqueles momentos tensos, mas que nós precisamos para que a gente melhore, para que a gente cresça. É por isso que tu tem tanto conflito em casa com teus pais. Por que lá em casa tem tanto conflito? Por que sai tanta faísca? Porque teus pais te amam. São verdadeiros amigos.
E eles vão te dizer o que precisa ser dito. Mas lá na escola todo mundo diz outra coisa. Bichinho. Pois é. Isso explica porque o nosso lar é um lar tenso. Ao mesmo tempo que é abençoador, é tenso. Casamentos são tensos. Quer dizer que eu vou casar para ter um negócio tenso? É. E é uma bênção. A maior bênção que você pode ter é uma mulher tensionando o tempo todo para você ser um homem de verdade melhor. Saindo faísca. Não aquela mulher subserviente, completamente pacata, que aceita tudo que você faz e você é perfeito. Não. Talvez seja isso que você quer. Mas o que você precisa é outra coisa. Nós precisamos dessas amizades. Que quando nós estamos com o ego inflado, cheio, e o ego nos cega os olhos, nosso amigo olha para nós e diz: ei, desce um pouquinho aí desse patamar, tá cheio demais. Tá se achando muita coisa, bichinho. Tá achando que tu é quem? Tu é pó. É isso que nós precisamos. Valorize essa amizade. Valorize. Valorize amizades que te olham no olho e te dizem o que você precisa ouvir. Logicamente que tem jeito para falar. Eu não estou dizendo que você agora pode machucar o outro de toda e qualquer maneira e assim é amigo. Não. Lembra que o próprio Paulo vai dizer que a nossa palavra deve ser temperada com sal, para sabermos como responder a cada um. Então, são palavras curativas, são palavras para o bem, são palavras construtivas. Mas o que precisa ser dito vai ser dito. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: se tu vê o teu irmão pecando contra ti, o que é que tu faz? Tu vai lá e repreende, porque isso é verdadeiro amor. Aí o irmão vê o outro pecando e vai lá e conta para o pastor. E não quer tratar o problema. Você não ama o irmão. Você não é verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo vai lá. Ah, mas a pessoa não vai gostar. Eu sei que ela não vai gostar. Ela gosta de elogios, como eu gosto e você também. Mas ela precisa da confrontação. Se ela te ouvir, ganhou teu irmão. O ferro se afia com o ferro. Olha o resultado. O resultado é o ferro se tornar afiado. Nós nos tornamos melhores diante disso. Isto é uma verdadeira amizade que a gente precisa valorizar. Pense no que eu estou dizendo para vocês. Agora, se prepare. Nunca romantize relacionamentos com pecadores. C.S. Lewis diz algo espetacular e que eu vou ler um texto bíblico, já estou caminhando para o encerramento. C.S. Lewis diz o seguinte: amizades nem sempre são para a vida toda. Às vezes, Deus vai usar muito uma pessoa na nossa vida, em determinada circunstância, em determinado momento. Louvado seja Deus por isso. Mas talvez lá na frente essa pessoa nos decepcione. Essa pessoa nos traia. Sim. Nós temos que estar preparados para sermos decepcionados pelas pessoas. As amizades também acabam. Boas amizades também acabam traindo e agindo de uma maneira que nós não gostaríamos. Porque o hábito da natureza pecaminosa ainda está em nós. E as pessoas ainda são guiadas por isso. Veja o que é dito no Salmo 41. Salmo 41, versículo 9. Olha aí o Salmo de Davi, e veja o que Davi confessa aqui, ó, versículo de número 9. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Andava lá em casa, pastor. Jantava comigo, eu abri as portas da minha casa para essa pessoa. Eu confiei nela. Eu confiei nele. Davi está aqui nos dizendo: meu amigo íntimo, até mesmo meu amigo íntimo, em quem eu confiava,
se levantou contra mim em determinada situação e momento. Infelizmente, meus irmãos, por causa do pecado no mundo, até casamentos acabam. Não só amizades, até casamentos acabam em adultério, divórcio. E nós conhecemos vários assim. O relacionamento mais estável que pode existir nesta vida é o casamento. E até ele pode acabar. As amizades também. Não seja então ingênuo em relação a isso. Não significa que a gente não vai entregar o nosso coração para as pessoas. Nós não vamos amar as pessoas. Mas significa que a gente precisa entender que podemos ser decepcionados pelas pessoas. E que isto pode acontecer na nossa vida, e aquele que é o nosso amigo íntimo hoje pode levantar o calcanhar contra nós amanhã e se tornar nosso inimigo. Complexo, né? Diante desse quadro tão tenso que a gente está vendo aqui, qual é a solução? A solução é ter boas amizades, ter bons relacionamentos, mas aprofundar e conectar o nosso coração de maneira íntima somente com Deus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. O amigo que nunca vai nos trair. O amigo fiel. E o que eu faço para nutrir essa amizade? Com Deus. 2 textos e encerramos. 1 Tiago 4,4, um texto bem conhecido. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiel, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Quer estar conectado com Deus, intimidade com Deus, espiritualidade, aprofundamento, relacionamento com Deus? Você não pode ser amigo do mundo. Você tem que fazer uma escolha. Não tem outro jeito. Deus diz, ou você é amigo do mundo, ou é meu amigo. Aqui é uma amizade exclusivista. Aqui Deus exige todo o seu coração para Ele. Pense sobre isso. Se você está aqui essa noite, não entregou sua vida a Cristo até hoje, você está preferindo ser amigo do mundo do que ser amigo do único que é digno do nosso relacionamento. Deus. Do único que nunca vai te trair. Deus. Do único que te entende completamente. Do único que te ama verdadeiramente. O Senhor. Amor tal que se entregou na cruz para salvar a tua vida do inferno. Este é o amigo. De quem você quer ser amigo? Último texto, João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 13. Abra teu coração, abre teu ouvido para ouvir o que eu vou ler agora. Deixa Deus falar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Que texto, meus irmãos. Que texto fantástico. O que nós estamos aprendendo aqui
Jesus evidenciou que é digno da nossa amizade, porque se entregou na cruz por nós. E Ele nos escolheu para ser amigo dele. Nós não somos dignos de ser amigo de Jesus. Nós não somos dignos de ser chamados de amigos do Senhor. Nenhuma dignidade, nenhum mérito. Pense em quem você é. Pense nos seus pecados. Pense se você é digno de ser chamado amigo de Jesus. Mas o texto diz, que lembra a parábola do filho pródigo: eu já não te chamo mais de servo. Você não vai ser meu servo. Vem, entra na minha casa. Você agora vai ser tratado como filho, vai ser tratado como meu amigo. Não existe nenhuma amizade nesse mundo que possa se sobrepor à amizade com Jesus Cristo. Nenhuma. Por mais que as amizades sejam bênçãos grandiosas, se você tiver todas as amizades deste mundo, mas não tiver a amizade de Cristo, você não tem nada. Você perdeu o verdadeiro amor da amizade. Eu quero orar nesse momento. Eu quero que você reflita sobre sua amizade com Jesus. Pense sobre isso. Que Deus possa estar abençoando a todos que estão aqui essa noite, inclusive você que está aqui e está desconectado de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo dom da amizade. Obrigado por homens que o Senhor colocou na minha vida durante toda a minha caminhada, para me guiar, para me direcionar. O que seria de mim, Senhor? Sem homens preciosos e valiosos, que eu posso tranquilamente dizer para o Senhor quão grande bênção foi conhecer essas pessoas. Pessoas pecadoras como eu, mas que me ajudaram a ser um crente melhor e maior. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que nos dê boas amizades, verdadeiras amizades, pessoas que realmente nos amam e se importam conosco. Nós não queremos pessoas políticas do nosso lado, pessoas interesseiras, falsas, medíocres, hipócritas. Nós precisamos dos crentes em Cristo Jesus, maduros, que nos tomem no colo e nos ajude a amadurecer também. Obrigado, ó Deus, pelos exemplos bíblicos de amizade. Poderíamos falar aqui de diversos. Eu só posso te louvar pelas amizades que temos aqui dos nossos jovens. Ó Deus, eles precisam tanto de boas amizades, de boas influências. Ajuda, Senhor, retira da vida deles pessoas medíocres e mundanas e coloca na vida deles os teus servos. Faz com que eles entendam e percebam as pessoas que os cercam, mas que são danosas. E eu quero, ó Deus, te encerrar essa mensagem, agradecendo, porque o Senhor me aproximou de ti e me fez teu amigo, apesar de quem eu sou. Seja louvado e engrandecido pela amizade que temos. Eu te peço, Senhor, que essa amizade seja valorizada por mim e por todos aqui que já foram salvos. Dá a oportunidade de este rol de amigos de Cristo aumentar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.